Olá, eu achei oportuno, dados os últimos acontecimentos que aconteceram no Brasil, os últimos acontecimentos dos últimos 500 anos, ou dos últimos 4 anos, ou nas últimas semanas, talvez de maneira ainda mais acentuada, achei oportuno falar um pouco sobre um livro que eu traduzi da filósofa italiana Donatella di Cesare. O livro se chama O Complô no Poder. E, como o título já explica um pouco, né, fala sobre o complotismo. Ela faz questão de usar esse termo ali no meio do livro. Ela faz algumas pequenas considerações, umas diferenças, estabelece umas diferenças entre complô, conspiração, conjuração, né? Mas, independente dessa terminologia, eu separei aqui alguns trechos, talvez fique um pouco longo, talvez a gente faça aí em torno de uns 5 minutos, né, para eu ler uns trechos e quem sabe dá vontade, né, para quem curtir e quiser aprofundar a respeito, né, de comprar esse livro ou de emprestar de alguém que tenha e tal, para que se faça a leitura. É uma leitura, na minha opinião, bastante esclarecedora, né? Talvez não tenha necessariamente as soluções, né? Mas talvez o início da solução passe por isso, por nós entendermos o que se passa nessa sociedade da informação, da internet, das notícias falsas, das fake news, nas verdades objetivas, mas muito mais nas verdades subjetivas, tá? Então eu separei uns trechos aqui, vamos ver se vocês curtem e quem sabe vão atrás do livro, que eu recomendo muito. Um primeiro trecho dela diz o seguinte: o complotismo é a reação imediata à complexidade. É o atalho, o caminho mais simples e rápido para fazer vir à tona um mundo atualmente ilegível, complexo mesmo, né? Quem recorre ao complô não suporta o desassossego, a questão em aberto, não tolera habitar uma paisagem mutável e instável, não aceita a estranheza, mostra-se incapaz de se reconhecer, junto com os outros, exposto e vulnerável. Então, torna-se incapaz de se reconhecer exposto e vulnerável, desprotegido, né? Mas por isso mais livre e mais responsável. Esse é um trecho já no início do livro. Mais para frente, ela vai falar o seguinte: a necessidade de atribuir uma causa trai uma irreprimível exigência de segurança. É o que as pessoas querem, segurança. O conservadorismo talvez queira isso, tenha um pouco de medo, né? A impossibilidade de suportar o que é novo, desconhecido, enigmático. Por isso faz emergir apreensão, temor e fragilidade. Desse modo, então, mais para frente, ela continua explanando, obviamente, e mais para frente ela fala uma questão aqui que eu já tinha pensado de maneira muito intuitiva, assim, mas eu acho que ela consegue vestir com palavras algo que muitos de nós intuímos, né? Ela fala que nós humanizamos o mundo à nossa imagem, né? O mundo acaba tendo o tamanho da nossa visão de mundo, né? Então, humanizamos o mundo à nossa imagem, supondo, pois, que essa interpretação tenha uma estrutura objetiva, né? O modo como a gente vê dá a impressão que é o mundo como ele de fato é. Não admitimos que a realidade seja processual e os fenômenos complexos. Mesmo que se trate apenas da nossa engenhosa representação, e bota engenhosa nisso, dado tudo que a gente está vendo aí, a respeito das fabulações acerca da realidade, né? Então, mesmo que se trate apenas da nossa engenhosa representação, preferimos viver em um mundo de miragens e fogos fátuos, só para poder explicar, isto é, converter o inabitual, né, a estranheza que ela falava anteriormente, né, converter, é importante para essas pessoas, converter, para muitos de nós, vamos nos colocar aí, né, converter o inabitual em habitual. Por isso é necessário explicar. Não importa a explicação, né? Para nos livrarmos da inquietante impressão de estranheza.
Conhecer, um dos pontos que eu achei mais interessantes, conhecer não significa, então, explorar o desconhecido, mas sim reduzi-lo ao que já se sabe. Ou seja, é um empobrecimento, né, do conhecimento. Então, conhecer não significa, dentro dessa ideia do complotismo, explorar o desconhecido, mas reduzir o desconhecido àquilo que já se sabe. Colocar o imponderável e o desconhecido na forma, né, que tem o tamanho da nossa cabeça. Não queremos de forma alguma conhecer, ela diz, mas, ao contrário, queremos não ser tocados em nossa imperturbável crença de que já conhecemos. E aí ela termina esse parágrafo dizendo: uma explicação qualquer é preferível à falta de explicação. E explicações quaisquer não faltam ultimamente. Mais adiante, então, ela vai falar sobre o mito. Essa palavra que andou rondando, né, e espero que desapareça do nosso vocabulário, pelo menos com o sentido que ele ganhou. Vai falar do mito. O mito oferece um enredo interpretativo. Olha só, o mito, porque muitas pessoas se agarram a essa ideia de um mito, porque oferece um enredo interpretativo, um conjunto de chaves hermenêuticas, vamos, grosso modo, chaves de interpretação, que podem servir para reordenar o caos desconcertante de acontecimentos nos quais o mundo parece se precipitar. Por isso, tem uma sintaxe associativa própria, uma lógica mínima, um código no qual transcreve a sua mensagem e mediante o qual a mensagem é entendida e decifrada. Uma coerência labiríntica que representa também a promessa de um fio condutor. Nesse sentido, tem uma verdade absoluta própria que resiste a qualquer desmentido. Então veja, um mito tem uma narrativa que resiste a qualquer desmentido lógico. E aí vai falar do cidadão que se submete a essas teorias complotistas. E talvez aqui a gente identifique mais ainda e possa trazer para o nosso contexto. Vejam o seguinte: o honesto cidadão ressabiado se dedica à informação alternativa. Né? A informação oficial, ele é esperto demais, inteligente demais para cair nessa. Né? Então ele se dedica à informação alternativa, destina-se à incansável decifração da atualidade. Não, por trás disso só pode ter outra coisa, outra intenção. Entra na pele do investigador incorruptível, do especialista íntegro, do heróico buscador da verdade. Assim, esse novo Sherlock Holmes, como dizia um meme aí, né? Ele é refratário a toda manipulação. Sempre tem algum tipo de manipulação, de intenção manipulatória, né, debaixo dos panos aí. Então, esse sujeito, esse cidadão, esse honesto cidadão ressabiado que ela fala, a que ela se refere, aventura-se nos subterrâneos escuros do poder político e midiático. Abraça plenamente uma visão policialesca do mundo. Espicha as orelhas, afina o olhar para não deixar fugir nenhum indício. Incorpora não só o detetive, mas ele também incorpora o economista, o virologista, o climatologista, o nutricionista, o historiador, o especialista em geopolítica, conhecedor de assuntos internacionais. Ele sabe tudo. Afinal de contas, a competência não é nada mais do que uma invenção das elites para calar a gente comum. Isso aí ela põe entre aspas, né? Como se fosse a fala do sujeito submetido a essas teorias complotistas, né? A competência não é nada mais que uma invenção para calar a gente comum. Ela fecha aspas e continua. E ele, claro, não cai na armadilha, porque ele é muito esperto. É mais perspicaz, corajoso e lúcido do que os outros. Pronto para denunciar sem pudores e em voz alta o sistema, os poderes fortes, a nova ordem mundial. De forma um tanto imodesta,
confessa até a si mesmo a excitante sensação de pertencer a uma aristocracia iluminada. Que bom que eu sou mais esperto. A vertigem narcisista do dissenso, né, é uma vertigem narcisista por se saber não concordar com um certo, que ele julga um senso comum. Então essa vertigem narcisista de discordar causa-lhe arrebatamento, um verdadeiro gozo, prazer mesmo, né? Sente-se investido de uma missão sagrada, procura a verdade contra tudo e todos, noite e dia, na expectativa de rasgar o véu. E entre sonhos e delírios de onisciência e onivigilância, nunca perde um programa de investigação, de reconstruções alternativas da história, toma todos os cuidados para não ler os jornais do mainstream, né, os jornalões aí, não, isso não pode, para não ser manipulado, e logo chega na web para abrir um blog e ter um espaço próprio para publicar, sem restrições, sem tabus, com documentos que deveriam permanecer secretos, provas acachapantes daquilo que se suspeitava. Tudo se soma e os seguidores aumentam. Este suposto livre pensador pode passar somente por ridículo, né? Muitas vezes acaba se revelando apenas um delator aparentemente inofensivo, que espalha boatos desmedidos, promove caças bruxas, endossa o circo midiático, inventa bodes expiatórios, sai pendurado numa carreta de caminhão, por exemplo, isso não está no livro. Sobre vacinas, sacode a cabeça, mas pode chegar a promover verdadeiras campanhas de ódio, a ponto de colocar em risco a vida de outras pessoas. Então foram esses trechos que eu pensei assim rapidamente, porque lembrei muito desse livro, né, O Complô no Poder, da Donatella Di Cesare. Esse livro saiu em 2021 na Itália e já em 2022 conseguimos traduzi-lo. Ele foi publicado pela editora Aine e eu recomendo muito. Eu acho que é um jeito interessante, bom, claro e com profundidade, né, para a gente pensar o mundo contemporâneo, né, essa aparente ilegibilidade do mundo que nos rodeia e isso tudo que a gente está vendo. Obrigado pela sua atenção e a gente volta. Tchau!